Grávida ou não, você só vai comer depois que a foto perfeita foi enviada para o meu filho. Isabela Monteiro vive numa mansão impecável em Jardim, São Paulo, onde todos acreditam que ela é tratada como uma rainha durante a gravidez. Dona Verônica, sua sogra milionária, posa como a mulher mais cuidadosa da família, mas transforma cada refeição de Isabela numa encenação cruel. Rafael, marido de Isabela e herdeiro de um império empresarial, está longe demais para perceber que as fotos felizes que recebe escondem uma verdade fria. Uma câmera esquecida na cozinha dos fundos começará a guardar aquilo que ninguém teve coragem de dizer. Grávida ou não, você só vai comer depois que a foto perfeita for enviada para o meu filho, disse Dona Verônica. Monteiro parada à cabeceira da mesa de jantar, como se estivesse comandando uma reunião de conselho. Não, uma mulher grávida diante, de pratos que ainda soltavam vapor. A sala da mansão em Jardins brilhava com lustres de cristal, talheres de prata e arranjos de orquídeas brancas, tudo tão impecável que parecia preparado para uma revista de arquitetura. Isabela estava sentada no lugar de honra, usando um vestido claro que apertava discretamente sua barriga de 6 meses, com uma das mãos apoiada sobre o ventre e a outra segurando o celular. Sorria mais, ordenou a sogra, inclinando a cabeça com impaciência. Rafael precisa ver que você está bem. Isabela respirou devagar e respondeu baixo. Eu estou com fome, Dona Verônica. A mulher sorriu sem calor. Fome todo mundo sente, querida. Gratidão é que poucas pessoas aprendem. A empregada Marta, parada perto da porta, baixou os olhos. A senhora quer que eu sirva a sopa? Perguntou com cautela. Verônica lançou-lhe um olhar cortante. A sopa é para a foto Marta, não para ser desperdiçada antes da hora. Isabela sentiu o bebê se mover, como se também tivesse entendido a humilhação. Rafael vai ligar ela, murmurou. Então atenda, com voz doce, respondeu a sogra. E não invente tragédia. Nesta casa ninguém maltrata ninguém. Nós apenas ensinamos postura. O celular vibrou exatamente quando Dona Verônica ajeitava uma taça de suco natural ao lado do prato principal. Na tela, o nome de Rafael apareceu com uma foto tirada meses antes no terraço de um hotel em Ipanema, quando Isabela ainda acreditava que entrar naquela família significava finalmente pertencer a algum lugar. Verônica apontou para o aparelho. Atenda. Vídeo não. Diga que a luz está ruim. Isabela deslizou o dedo, levou o celular ao ouvido e tentou fazer a voz sair inteira. Oi, amor. Do outro lado, Rafael falava com o ruído abafado de um escritório alto, provavelmente na Faria Lima, onde ele passava noites inteiras negociando contratos que mantinham o nome Monteiro acima de qualquer suspeita. Você jantou? Minha mãe me mandou mensagem dizendo que preparou tudo que o médico recomendou. Isabela olhou para os pratos intocados diante dela, para o salmão grelhado, o arroz com castanhas, a salada colorida, a sobremesa de frutas cortadas como joias. Estou jantando agora, disse, e a mentira machucou sua garganta mais do que a fome. Dona Verônica ergueu o polegar satisfeita. Rafael suspirou aliviado. Fico mais tranquilo. Você anda tão quieta comigo, Isa. Está tudo bem mesmo. Por um segundo, ela quis dizer não. Quis dizer que a casa dele parecia um palco onde ela era obrigada a representar felicidade. Mas Verônica se aproximou, tocou seu ombro com unhas frias e sussurrou perto o bastante para o microfone não captar. Cuidado. Isabela fechou os olhos. Está tudo bem, só estou cansada. Quando a ligação terminou, Dona Verônica pegou o celular da nora sem pedir permissão, analisou a foto recém-tirada e fez uma careta quase elegante. Seu sorriso está triste demais. Rafael conhece você, vai desconfiar. Isabela sentiu um fio de revolta atravessar o cansaço. Talvez ele devesse desconfiar. A sala ficou imóvel. Até o tilintar dos talheres pareceu parar. Marta levantou o rosto assustada e Dona Verônica pousou lentamente o aparelho sobre a mesa. Você está sugerindo que meu filho deveria duvidar da própria mãe? Isabela apertou a mão sobre a barriga. Estou dizendo que uma mulher grávida não deveria fingir comer para acalmar o marido. Verônica riu baixo, uma risada limpa social, treinada por décadas em almoços beneficentes e reuniões de família. Menina, você confunde casamento com novela. Rafael carrega uma empresa, centenas de funcionários, um sobrenome que não começou ontem.
O mínimo que você pode fazer é não transformar seus desconfortos em escândalo. Isabela encarou a mesa. Desconforto é dormir mal. Isso aqui é outra coisa. A sogra inclinou-se a voz, ficando tão baixa quanto uma lâmina. Outra coisa é uma garota sem nome entrar numa família como a nossa e achar que gravidez lhe dá coroa. Depois endireitou-se e falou para Marta. Agora, no tom de senhora generosa, pode retirar tudo. Já temos a foto. Marta começou a recolher os pratos com as mãos tensas. O cheiro da comida quente subia como uma provocação. Isabela permaneceu sentada, tentando não demonstrar o quanto seu corpo pedia alimento. O quanto a manhã inteira de chá fraco e biscoitos secos ainda pesava em sua tontura. Dona Verônica digitou algo no celular dela mesma, e segundos depois a foto apareceu no grupo da família Monteiro, com a legenda Nossa Isabela sendo mimada como merece. Jantar especial para o meu netinho. Quase imediatamente vieram corações, bênçãos, comentários de tias ricas que viviam entre Jardins Angra e Brasília. Que sogra maravilhosa, escreveu uma prima. Rafael tem sorte de ter uma mãe tão presente, escreveu outra. Isabela leu sem querer e sentiu a vergonha subir quente ao rosto. Era uma vergonha estranha, não por estar sendo enganada, mas por participar da própria mentira. Levante-se, disse Verônica, guardando o celular. A cozinha dos fundos ainda tem arroz. Marta. Veja se sobrou feijão. A empregada apertou os lábios. Sobrou sim, senhora. Ótimo. Nada de jogar comida fora. Isabela precisa aprender que numa casa grande cada coisa tem seu lugar. A frase foi dita olhando diretamente para a nora, e Isabela entendeu que coisa também podia significar pessoa. O corredor até a cozinha dos fundos era estreito, escondido atrás de uma porta quase invisível, revestida da mesma madeira nobre da sala. Era por ali que circulavam funcionários, entregas, caixas de supermercado, flores novas para substituir as que ainda nem tinham murchado. Isabela caminhou devagar, uma mão na parede e outra no ventre. Seus pés estavam inchados dentro das sandálias baixas, mas Dona Verônica seguia atrás dela, com a postura perfeita de quem jamais precisou pedir licença. Você não precisa fazer isso, disse Isabela sem se virar. A sogra respondeu com calma. Preciso sim. Preciso impedir que você transforme meu filho num homem fraco. Isabela parou no meio do corredor. Amar a esposa é fraqueza. Verônica deu 2 passos e parou perto demais. Ser manipulado por lágrimas é fraqueza, e você aprendeu muito rápido a usar essa barriga como escudo. A frase atingiu Isabela onde ela era mais vulnerável. Ela não engravidara para prender ninguém. Na verdade, quando descobrira, o bebê chorara sozinha no banheiro do apartamento antigo, com medo de que Rafael visse a notícia como mais uma responsabilidade, mais uma peça no tabuleiro da família. Eu nunca pedi nada além de respeito, ela disse. Respeito se conquista, respondeu Verônica. E nesta casa, primeiro você aprende a obedecer. Na cozinha dos fundos, a luz era branca demais, sem nenhum dos dourados da sala de jantar. Havia panelas empilhadas, cheiro de detergente, café velho numa garrafa térmica e uma pequena mesa de fórmica encostada à parede. Marta colocou um prato diante de Isabela com arroz frio, feijão engrossado e um pedaço de frango ressecado. Antes de se afastar, acrescentou discretamente uma banana num guardanapo. Dona Verônica percebeu, mas não comentou de imediato. Apenas olhou para a câmera pequena no canto superior da parede, instalada meses antes, depois que um relógio caro de um convidado desaparecera durante uma festa. O equipamento quase não era notado por ninguém. Rafael mandara instalar em áreas de serviço garagem e corredores, prometendo que era apenas por segurança. Depois esqueceu. A casa não esqueceu. Coma, disse a sogra. Isabela sentou-se devagar. A primeira garfada estava fria, mas seu estômago a recebeu com uma urgência que a fez baixar os olhos de vergonha. Marta virou o rosto fingindo organizar copos. Dona Verônica arriscou, talvez fosse melhor aquecer um pouco. A senhora Isabela está grávida. Verônica não alterou a expressão. Marta, há 20 anos você trabalha para esta família porque sabe o seu lugar. Não comece agora a confundir compaixão com intimidade. Isabela segurou o garfo com força. Não fale assim com ela. Marta não fez nada errado. A empregada se assustou, mas os olhos ficaram úmidos. Dona Verônica sorriu. Que bonito.
A princesa da cozinha defendendo sua corte. A frase tinha veneno, mas Isabela já estava cansada demais para abaixar a cabeça completamente. A senhora se incomoda porque ela me tratou como pessoa Verônica. Aproximou-se da mesa apoiando a mão no encosto da cadeira. Eu me incomodo porque você ainda não entendeu o tamanho do favor que recebeu. Rafael podia ter se casado com uma mulher criada para este mundo, uma mulher que saberia sorrir sem fazer drama, receber convidados, proteger o sobrenome. Mas escolheu você, uma moça sensível, romântica, sem blindagem. Eu estou tentando corrigir o erro antes que ele custe caro. Isabela sentiu o bebê mexer de novo e, pela primeira vez naquela noite, não confundiu o movimento com fragilidade. Pareceu um aviso. Meu filho não é um erro a ser administrado, ela disse. Dona Verônica endureceu. Meu neto será monteiro. Isso significa que ele não vai crescer aprendendo fraqueza com a mãe. A palavra meu feriu mais do que o resto. Isabela pousou o garfo no prato devagar para que sua mão não tremesse demais. Ele também é meu. Naquele instante, a porta da cozinha se abriu e um dos seguranças da casa colocou a cabeça para dentro, desconfortável, por interromper uma cena que claramente não lhe pertencia. Com licença, Dona Verônica, o sistema de câmeras fez backup automático agora há pouco. A empresa de segurança pediu confirmação para manter os arquivos da última semana porque houve atualização no servidor. Verônica virou-se com impaciência. Resolva isso com o administrador Paulo. Não me traga detalhes técnicos a esta hora. O homem assentiu, mas antes de sair, olhou rapidamente para Isabela, depois para o prato frio diante dela. Foi um olhar breve, humano e por isso perigoso. Sim, senhora. Quando a porta se fechou, Dona Verônica ficou alguns segundos em silêncio. Isabela notou o pequeno incômodo no rosto da sogra, quase nada, uma sombra que desapareceu rápido. Funcionários escutam demais, disse Verônica. Por isso precisam de regras. Marta abaixou a cabeça novamente, mas Isabela olhou para a câmera no canto da parede. Não por muito tempo, apenas o suficiente para registrar que ela estava ali, muda, fixa, testemunha. Seu coração bateu diferente. Não era esperança ainda. Esperança seria grande demais para caber naquela cozinha. Era apenas uma pergunta e se a casa estivesse vendo. Mais tarde, quando Isabela subiu para o quarto, a mansão já havia recuperado sua aparência de paz. No corredor principal, quadros abstratos cobriam paredes largas e o perfume caro dos difusores apagava qualquer cheiro de comida velha. O quarto do casal era enorme, com janelas para as árvores silenciosas de jardins e uma cama tão bem arrumada que parecia intocável. Rafael mandara flores naquela manhã, lírios brancos, o tipo de gesto que ele considerava suficiente quando não podia estar presente. Havia também um cartão escrito pela assistente dele, provavelmente com uma frase polida sobre saudade. Isabela tirou as sandálias, sentou-se na beira da cama e abriu a conversa com o marido. Ele tinha respondido à foto do jantar com um áudio. Minha mãe está cuidando de você melhor do que eu conseguiria, né? Prometo compensar quando esse contrato acabar. Te amo. Ela ouviu uma vez, depois outra. A voz dele era sincera, e isso tornava tudo pior. Rafael não estava zombando dela. Ele realmente acreditava na mentira. Isabela digitou, preciso falar com você, mas apagou. Digitou, não estou bem, apagou também. Por fim, enviou apenas, também te amo, boa noite. Do outro lado da cidade, no alto de uma torre de vidro da Faria Lima, Rafael Monteiro leu a mensagem da esposa entre uma videoconferência e outra. A mesa dele estava coberta de relatórios, contratos e uma xícara de café preto já frio. A vista de São Paulo à noite se espalhava pela janela como um mar de luzes, mas ele quase nunca olhava. Vivia com a sensação de que, se parasse por um minuto, alguma parte do império herdado do pai começaria a rachar. Quando viu a foto enviada mais cedo, sentiu alívio. Isabela estava bonita, pálida talvez, mas bonita. A mesa parecia perfeita. Sua mãe tinha razão. A gravidez deixava Isabela mais sensível, mais distante, às vezes quase impossível de alcançar. Ainda assim, havia algo naquela mensagem de boa noite que o incomodou. Era curta demais, educada demais. Isabela costumava mandar detalhes bobos, reclamar do inchaço dos pés, contar que o bebê chutara quando ouviu determinada música. Agora ela escrevia como quem revisava cada palavra antes de enviar.
Rafael abriu novamente a foto do jantar e ampliou o rosto dela. O sorriso estava lá, mas os olhos não estavam jantando. Os olhos pareciam pedir desculpas. Ele quase ligou por vídeo. O dedo chegou a tocar o ícone, mas uma batida na porta interrompeu o impulso. Sua secretária entrou avisando que os investidores de Brasília já estavam na linha e Rafael guardou o celular com a disciplina automática de quem aprendera cedo que emoção podia esperar. Diga que entro em 2 minutos, respondeu. Quando ficou sozinho, olhou mais uma vez para a tela bloqueada. A lembrança da mãe surgiu com força, Dona Verônica, impecável no enterro do marido anos antes. Sem derramar uma lágrima em público, segurando o braço do filho adolescente e dizendo que os Monteiro não davam espetáculo. Desde então, Rafael associara controle a amor. Quem não desmoronava, protegia os outros. Talvez por isso a fragilidade silenciosa de Isabela o assustasse tanto. Ele não sabia o que fazer com uma dor que não vinha organizada em planilhas horários ou soluções práticas. Enviou uma mensagem rápida. Amanhã chego mais cedo em casa. Quero jantar com você. Do outro lado. Isabela leu a frase no escuro do quarto e sentiu um aperto no peito. Jantar. A palavra naquela casa já não significava comida, significava teatro. Na manhã seguinte, Dona Verônica entrou no quarto sem bater, acompanhada por uma funcionária com uma bandeja bonita demais. Havia frutas cortadas, pão de queijo quente, suco verde e um pequeno vaso com flores. Isabela, ainda sentada na cama, reconheceu a cena antes mesmo de ouvir a ordem. Rafael disse que vem jantar hoje, anunciou a sogra. Então precisamos manter coerência. Tire uma foto do café da manhã. Isabela olhou para a bandeja. Depois para a mulher que sorria como se estivesse oferecendo cuidado. A senhora não se cansa. Verônica ajeitou uma pulseira de ouro no pulso, de proteger minha família. Nunca. Isso não é proteção, claro que é. Você ainda não entende. Mas um dia talvez me agradeça por impedir que sua instabilidade destrua seu casamento. Isabela riu sem alegria. Meu casamento está sendo destruído por pratos cheios que eu não posso tocar. A sogra se aproximou da janela e abriu a cortina, deixando o sol de São Paulo invadir o quarto. Dramática, sempre dramática. Faça a foto, Isabela. Depois pode comer o que quiser. As duas sabiam que era mentira. Ainda assim, Isabela pegou o celular, mas dessa vez, antes de fotografar a bandeja, ela moveu o enquadramento de propósito, deixando aparecer no canto da imagem a própria mão magra com os dedos tensos sobre o lençol. Era um detalhe pequeno, quase invisível, mas era a primeira rachadura que ela escolhia deixar na moldura. Quando Rafael recebeu a foto do café, estava entrando no carro preto que o levaria da Faria Lima para uma reunião curta antes de voltar para casa. Ele respondeu com um coração e guardou o celular, mas algo o fez abrir a imagem outra vez. Não soube dizer por quê. Talvez porque o pulso de Isabela parecesse fino demais. Talvez porque a bandeja estivesse perfeita demais. Talvez porque, no fundo, a perfeição constante de sua mãe sempre tivesse exigido que alguém pagasse a conta em silêncio. Na mansão, Isabela foi conduzida novamente à cozinha dos fundos depois que a foto cumpriu sua função. Marta, agora mais pálida, colocou diante dela uma xícara de café com leite e um pão amanhecido aquecido na frigideira. Dona Isabela sussurrou quase sem mover os lábios: "A câmera pega esta mesa inteira." Isabela não respondeu. Apenas envolveu a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor alcançar seus dedos frios. Pela primeira vez em dias, ela não sentiu apenas medo. Sentiu uma lucidez calma. Dolorosa, quase adulta. Se Rafael um dia quisesse ver a verdade, estaria ali. Se não quisesse, ela teria sua resposta de qualquer forma. A casa, afinal, continuava gravando. Rafael chegou à mansão dos Monteiro pouco antes das 7 da noite, quando o céu de São Paulo ainda guardava uma faixa alaranjada por trás das árvores de jardins e os faróis dos carros começavam a riscar as ruas elegantes do bairro. O portão de ferro se abriu sem ruído. Os seguranças cumprimentaram-no com a formalidade de sempre, e por alguns segundos ele teve a sensação confortável de voltar ao único lugar onde tudo deveria estar sob controle. Mas a sensação se quebrou quando viu Isabela no alto da escada parada ao lado de Dona Verônica, usando um vestido azul claro e um sorriso tão correto que parecia ensaiado. "Meu filho",
disse Verônica, abrindo os braços antes mesmo que ele alcançasse o hall. Chegou bem na hora. Sua esposa passou o dia ótima. Até comeu melhor hoje. Isabela baixou os olhos por um instante e Rafael percebeu. Você está bem? Isa perguntou, aproximando-se. Ela respondeu antes que a sogra pudesse tocar seu ombro. Estou de pé, não estou. A frase saiu calma demais. Dona Verônica riu como se aquilo fosse uma brincadeira íntima. Grávidas ficam dramáticas com qualquer coisa. Vem, Rafael. Pedi para prepararem um jantar leve, exatamente como você gosta. Rafael beijou a testa da esposa, mas sentiu a pele dela fria. Você comeu mesmo hoje? Isabela olhou para ele. Depende do que você chama de comer. Verônica endureceu apenas por um segundo. Depois sorriu para os funcionários. Que humor ácido é a gravidez. Na sala de jantar, a mesa estava menor do que na noite anterior, preparada para 3 pessoas, mas ainda assim parecia uma vitrine de luxo. Louças brancas, com filetes dourados, taças finas, guardanapos de linho, flores baixas para não atrapalhar a conversa. Rafael sentou-se ao lado de Isabela, não à cabeceira, e esse pequeno gesto fez Dona Verônica apertar os dedos em volta do copo de água. Mãe, hoje eu quero servir a Isa, disse ele, pegando a travessa de legumes antes que a empregada o fizesse. Isabela pareceu surpresa. Verônica respondeu com uma delicadeza venenosa. Claro, querido. Só cuidado para não exagerar. O médico disse que ela precisa de equilíbrio, não de mimos. Rafael parou. Qual médico disse isso? A pergunta ficou suspensa. Isabela virou o rosto lentamente para a sogra e Verônica pousou o guardanapo no colo com precisão. Foi modo de dizer. Toda gravidez exige equilíbrio. Rafael serviu a esposa mesmo assim. Então ela decide o quanto quer comer. Isabela encarou o prato cheio, e por um momento, o corpo inteiro dela pareceu não saber confiar naquela liberdade. Pegou o garfo, cortou um pedaço pequeno de peixe e levou à boca. O sabor quente quase a desmontou. Rafael viu a emoção atravessar o rosto dela antes que ela conseguisse esconder. Isa disse baixo. Há quanto tempo você não janta assim? Dona Verônica interrompeu com voz leve. Que pergunta absurda. Ontem mesmo você recebeu foto do jantar dela. Isabela mastigou devagar. Depois disse, sem olhar para ninguém. Há fotos que alimentam mais o telefone do que a pessoa. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi cheio de facas. Rafael virou-se para a esposa, esperando que ela continuasse, mas Isabela voltou a comer como se tivesse dito apenas uma frase sem importância. Dona Verônica bebeu um gole de água sustentando a máscara. Você está sendo injusta, minha querida. Eu reorganizei a casa inteira por causa da sua gravidez. Pedi cardápios especiais, reduzi visitas, falei com as tias para não cansarem você. Se Rafael não estivesse tão sobrecarregado, saberia o quanto me esforço. Rafael franziu a testa. Mãe, eu perguntei para Isabela. Verônica pousou a mão no peito ofendida na medida certa. E eu respondi porque parece que estou sendo acusada dentro da minha própria casa. Isabela largou o garfo. Esta casa nunca foi minha. Rafael sentiu algo afundar dentro dele. Por que você está dizendo isso? Ela sorriu de um jeito triste. Porque em casa a gente não precisa pedir permissão para sentir fome. A frase atravessou a sala. Marta, que entrava com uma jarra de suco, quase tropeçou. Dona Verônica virou o rosto com lentidão. Marta pode deixar a jarra e sair. A empregada hesitou. Isabela percebeu e falou antes que ela obedecesse. Não, Marta. Fique. Pelo menos alguém aqui sabe a diferença entre servir uma mesa e apagar uma pessoa. Rafael olhou de uma para outra confuso, mas a confusão começava a ganhar contornos. Não era mais apenas sensibilidade. Havia medo naquela sala. Medo de falar. Depois do jantar, Dona Verônica insistiu em servir café na varanda interna, onde a mansão parecia menos uma casa e mais um cenário de novela rica, com plantas cuidadosamente iluminadas e o som distante da cidade filtrado por muros altos. Rafael segurava a xícara sem beber. Observava Isabela, que estava sentada numa poltrona, uma mão no ventre, os olhos fixos, numa pequena rachadura do mármore perto da porta. Amanhã chamarei o obstetra para vir aqui, disse ele. Quero acompanhar a consulta. Isabela virou-se rápido demais. Não precisa. Rafael estranhou. Por quê? Dona Verônica.
respondeu por ela. Por que você tem reunião com o conselho pela manhã, Rafael? A família não pode parar por causa de um enjoo. Ele respirou fundo. Mãe, eu não perguntei para a senhora. Foi a primeira vez naquela noite que a máscara de Verônica perdeu brilho. Cuidado com o tom. Rafael sustentou o olhar. Estou cuidando. Isabela sentiu um calor inesperado no peito, mas não se permitiu acreditar. Já tinha visto homens defenderem uma mulher por impulso e recuarem quando a mãe chorava, quando a família pressionava, quando o sobrenome pesava. Verônica percebeu a hesitação da nora e atacou no ponto certo. Isabela não quer que você vá porque sabe que está exagerando nos sintomas. Ela tem vergonha de ouvir o médico dizer que precisa se alimentar melhor e parar de cultivar tristeza. Isabela apertou os lábios. Rafael se virou para ela. Isso é verdade. Ela demorou a responder. Eu tenho vergonha, sim, mas não é do médico. Naquela noite, Rafael entrou no quarto do casal antes de Isabela. Encontrou sobre a cômoda um frasco de vitamina pré, Natal quase vazio, uma receita dobrada e dentro da gaveta, entreaberta, um papel de clínica médica particular. Não procurava nada, mas o nome da esposa chamou sua atenção. Pegou o papel com cuidado, era uma orientação simples, sem dramatismo, repouso relativo, hidratação, alimentação regular, acompanhamento por sinais de fraqueza e tontura. A palavra alimentação pareceu saltar da página. Quando Isabela entrou, ainda prendendo o cabelo de qualquer jeito, parou ao vê-lo, com o documento na mão. Você mexeu nas minhas coisas. A pergunta não veio agressiva, veio cansada. Rafael abaixou o papel. Por que você não me contou? Ela riu baixinho, sem alegria. Eu tentei. Quando? Em pequenas partes. No telefone, nas mensagens, no meu silêncio, no meu rosto. Rafael sentiu a culpa se aproximar, mas ainda tentou se defender. Isabela, eu não sei adivinhar. Ela assentiu. Eu sei, mas você sabe investigar contratos, sabe descobrir cláusulas escondidas, sabe perceber quando um sócio mente pelo jeito que segura uma caneta. Comigo você aceitou a primeira explicação confortável. A frase o feriu porque era justa. Ele passou a mão pelo cabelo. Você está dizendo que minha mãe mentiu para mim? Isabela respondeu com outra pergunta. Você quer mesmo saber? Antes que Rafael conseguisse responder, Dona Verônica bateu à porta e entrou sem esperar autorização, como se o casamento do filho ainda fosse um cômodo sob sua administração. Trazia uma bandeja com chá de camomila e uma expressão cuidadosamente preocupada. Desculpem interromper. Fiquei pensando que Isabela pareceu agitada no jantar. Talvez seja melhor ela dormir cedo. Rafael colocou o papel médico sobre a cômoda. Mãe, por que eu não soube que ela teve tonturas? Verônica olhou para a receita e depois para Isabela, rápido o bastante para entender de onde vinha o perigo, porque não era nada grave. Eu não quis preocupar você por pouca coisa. Isabela fechou os olhos. Aquela frase era a jaula inteira pouca coisa. Fome era pouca coisa. Humilhação era pouca coisa. Solidão era pouca coisa. Rafael deu um passo na direção da mãe. Quem decidiu que era pouca coisa, Verônica colocou a bandeja sobre uma mesa lateral. Rafael, você está exausto. Passou dias sob pressão e agora está permitindo que um clima doméstico vire interrogatório. Sua esposa precisa de estabilidade, não de discussão. Isabela abriu os olhos. Estabilidade não é silêncio forçado. Verônica virou-se para ela com doçura social. Minha querida, ninguém força você a nada. Você é livre para falar. Isabela encarou a sogra. Na frente dele, sim. Na cozinha, não. A palavra cozinha mudou a temperatura do quarto. Rafael percebeu que não era uma metáfora. Havia um lugar específico naquela frase. Uma porta escondida, um corredor que ele quase nunca usava, porque sua vida de herdeiro sempre passara pela entrada principal. Que cozinha? Perguntou. Dona Verônica respondeu. Rápido demais. Ela está se referindo à área de serviço. Às vezes prefere comer lá porque diz que o cheiro da sala enjoa. Isabela olhou para Rafael esperando. Ele percebeu o desafio silencioso, acreditaria na explicação polida ou perguntaria. De novo, Isa, disse ele mais baixo. Você come na área de serviço. Verônica interveio. Rafael, isso é ridículo. Em casas grandes as pessoas circulam. Marta faz companhia a ela às vezes. Isabela finalmente disse.
Eu como lá quando a foto já foi enviada, o silêncio caiu como uma porta de ferro. Rafael ficou imóvel. Verônica não gritou, não chorou, não se defendeu de imediato. Apenas endireitou os ombros e falou com frieza. Você está passando dos limites. Isabela respondeu. Não, eu estou chegando neles. Rafael virou-se para a mãe. Que foto? Verônica sorriu, como se ele fosse uma criança prestes a cometer ingratidão. As fotos que mando para tranquilizar você. Fotos de cuidado, de família. Isabela completou com a voz quase sem força. Fotos de comida que eu não comi. Rafael deu um passo para trás, como se precisasse de distância física para organizar o que ouvira. Sua primeira reação foi negar não por falta de amor, mas por medo do que aquela verdade destruiria dentro dele. A mãe que ele conhecia podia ser rígida, controladora, obsessiva com a aparência, mas cruel. Cruel com uma mulher grávida, cruel com Isabela. Dona Verônica viu a dúvida no rosto do filho e avançou por ela como sempre fizera. Pense, Rafael. Você conhece sua esposa. Ela é sensível. Sente-se deslocada. A gravidez ampliou tudo. Eu tenho administrado crises que você nem imagina para que sua vida não desmorone. Enquanto você trabalha, eu seguro esta casa. Isabela não tentou gritar por cima. Apenas caminhou até a cama, sentou-se devagar e apoiou a mão sobre o ventre. É verdade, disse. Ela segura a casa, segura as portas, segura os funcionários, segura o meu telefone, segura a versão que chega até você. Rafael olhou para ela. O rosto de Isabela estava pálido, mas não parecia histérico. Parecia vazio de tanta explicação não dada. Por que você não me contou claramente? Perguntou, e se odiou no mesmo instante, porque a pergunta carregava uma acusação. Isabela recebeu o golpe sem surpresa. Porque eu tinha medo de você olhar para mim exatamente assim, como se a verdade precisasse primeiro vencer sua mãe para merecer existir. Dona Verônica aproveitou o momento para se aproximar do filho e tocar seu braço. Rafael, meu amor, esta conversa precisa terminar. Amanhã chamamos o médico, conversamos com calma, talvez até uma terapeuta, mas hoje você não vai colocar sua mãe no banco dos réus por causa de frases soltas. Rafael olhou para a mão dela em seu braço. Quantas vezes aquela mão o guiara em velórios, festas, reuniões, entrevistas? Quantas vezes ele confundira firmeza com proteção? Devagar, afastou-se. Marta estava na cozinha ontem, perguntou. Verônica estreitou os olhos. O que Marta tem a ver com isso? Isabela respondeu antes dela. Ela viu. A sogra soltou uma risada seca. Agora vamos transformar empregados em juízes da família. Rafael sentiu algo antigo dentro dele. Se mover uma lembrança do pai, dizendo que toda casa rica tinha duas versões, a da sala e a dos corredores. Na época, ele era jovem demais para entender. Agora a frase voltava como aviso. Amanhã eu quero falar com Marta, disse. Verônica ficou imóvel. Não será possível. Isabela ergueu o rosto. Por quê? A resposta veio sem calor. Porque a partir de amanhã, Marta volta para a ala externa. Ela tem se envolvido demais em assuntos que não lhe competem. Isabela levantou-se com dificuldade, mas com uma firmeza que surpreendeu até Rafael. Não faça isso com ela. Dona Verônica virou-se para a nora e pela primeira vez naquela noite sua delicadeza desapareceu. Você não dá ordens nesta casa, Rafael disse mãe, mas Verônica continuou agora, sem se importar tanto com a presença dele. Eu abri as portas da minha família para você. Defendi você quando as pessoas perguntaram de onde vinha, quem eram seus pais, que tipo de educação tinha. Eu aceitei que meu filho se casasse com uma mulher que não entendia nossos códigos. E é assim que você retribui, envenenando Rafael contra mim, seduzindo funcionária com pena, transformando refeições em drama. Isabela ficou muito quieta. Rafael esperou que ela chorasse, mas ela não chorou. Talvez tivesse passado da parte das lágrimas. A senhora não me aceitou, disse. A senhora me engoliu sorrindo para depois tentar me digerir em silêncio. Rafael sentiu o impacto da frase como se finalmente ouvisse a esposa sem filtro. Verônica, no entanto, apenas abriu um sorriso frio. Cuidado, menina. Casas como esta têm memória, e nem sempre a memória protege quem chegou por último. Quando Dona Verônica saiu levando consigo o cheiro de camomila e ameaça o quarto,
ficou pesado demais, para duas pessoas que se amavam e já não sabiam como provar. Rafael fechou a porta desta vez, girando a chave. Isabela percebeu o gesto e quase riu. Era tarde para trancar portas. As piores invasões já tinham acontecido com maçanetas abertas. Eu vou resolver isso, disse ele. Ela respondeu sem raiva. Essa é a frase que homens como você dizem quando ainda acham que o problema é uma falha de gestão. Rafael encarou-a. Então me diga o que você precisa. Isabela olhou para as flores brancas na cômoda para a cama impecável para o marido, que parecia disposto a lutar agora que a guerra entrara em seu campo de visão. Preciso que você não transforme a minha dor numa disputa entre você e sua mãe. Preciso que você pare de procurar uma versão confortável. Preciso que, se for perguntar, pergunte para saber, não para se defender. Rafael abaixou a cabeça. Era mais difícil do que assinar qualquer contrato. Eu não sabia, disse. Isabela tocou o ventre, sentindo o bebê se mover devagar. Eu sei, mas uma parte de você não quis saber. Ele não respondeu porque ali não havia defesa possível. Na madrugada, Rafael não conseguiu dormir. Isabela adormeceu virada para o lado oposto, exausta, com uma respiração irregular que o fez sentir vergonha de cada noite em que achara normal sua distância. Ele saiu do quarto sem acender a luz e desceu pelo corredor principal, passando pelos quadros, pelas flores, pelas portas fechadas. A mansão parecia outra quando ninguém sorria nela. Perto da escada de serviço encontrou Paulo, o segurança, conferindo algo num tablet. O homem se endireitou imediatamente. Senhor Rafael. Rafael olhou para o aparelho. O sistema de câmeras ainda está com backup automático. Paulo hesitou. Era uma hesitação pequena, mas Rafael era treinado para ler hesitações. Sim, senhor. Houve uma atualização ontem. Câmeras da cozinha dos fundos também. Paulo apertou o tablet com as duas mãos. Sim, senhor. Rafael sentiu o coração bater mais forte. Minha mãe pediu alguma alteração. O segurança engoliu em seco. Pediu para trocar a senha de acesso da sala de monitoramento. Disse que era orientação sua. Rafael ficou em silêncio. A casa, que durante anos parecera obedecer apenas à mãe, de repente começou a falar por pequenas rachaduras. Não foi orientação minha, disse ele. Paulo baixou os olhos. Imaginei. Rafael o encarou. Por quê? O segurança demorou um segundo a mais do que deveria. Porque câmeras não costumam incomodar quem não tem nada para esconder. Antes do amanhecer, Rafael voltou ao quarto sem ter aberto as imagens. Ainda não. Talvez por covardia, talvez por medo de atravessar uma linha depois da qual sua mãe nunca mais seria apenas sua mãe. Encontrou Isabela acordada, sentada perto da janela, olhando a cidade que começava a clarear por trás dos muros altos. Você foi falar com o segurança? Ela disse. Não era pergunta. Rafael se aproximou devagar. Você sabia da câmera? Isabela manteve os olhos na janela. Marta me disse ontem. Por que não me pediu para olhar? Ela virou o rosto para ele. Havia cansaço, mas também uma força nova, discreta, como uma porta interna, se fechando para proteger algo precioso. Porque eu não quero implorar para você acreditar em mim. Se um dia você olhar, que seja porque decidiu procurar a verdade, não porque eu precisei me ajoelhar diante dela. Rafael sentiu que aquela frase marcava uma distância que dinheiro nenhum encurtaria. Ele ajoelhou-se diante dela, não como gesto dramático, mas porque não conseguiu continuar de pé. Isa, eu vou olhar. Ela não tocou nele. Então olhe tudo. A luz da manhã entrou no quarto, fria e limpa. Lá embaixo, na cozinha dos fundos, a câmera continuava presa ao canto da parede, guardando em silêncio a semana inteira que mudaria os Monteiro. Na manhã seguinte, a mansão amanheceu com a aparência de sempre silenciosa, perfumada, perfeitamente polida, como se a noite anterior não tivesse deixado marcas nas paredes. Mas Isabela sentia que tudo havia mudado. Rafael não descera para o café com a pressa habitual, e Dona Verônica percebeu isso antes de qualquer pessoa. Ela entrou na sala de refeições vestida de branco, com os cabelos presos e uma serenidade calculada demais para ser paz. Dormiram mal? Perguntou, pousando a xícara de café sobre o pires, sem fazer ruído. Rafael olhou para a mãe, depois para Isabela, que estava sentada diante de uma tigela de frutas que ninguém ainda ousara retirar. Dormimos pouco, respondeu ele. Verônica sorriu.
Discussões noturnas fazem mal para o bebê. Eu avisei que era melhor deixar certas conversas para depois. Isabela pegou uma fatia de mamão com a colher apenas para provar a si mesma que podia comer naquela mesa sem pedir licença. Dona Verônica observou o gesto como quem vê uma empregada usando joia da patroa. Marta não veio servir? Perguntou Rafael. A pergunta foi simples, mas Verônica a recebeu como uma provocação. Marta foi remanejada. Ela estava cansada e confusa sobre suas funções. Isabela levantou o rosto. A senhora a puniu porque ela me viu comer na cozinha. Rafael largou o guardanapo. Mãe, eu disse que queria falar com ela. Verônica tomou um gole de café, e eu disse que esta casa precisa de ordem. Funcionários não participam de conflitos familiares. Rafael respondeu com uma calma perigosa. Quando funcionários veem o que a família esconde, talvez o problema não esteja neles. Dona Verônica não ergueu a voz. Era nisso que ela era mais assustadora. Você está mudando o modo como fala comigo por causa de acusações mal formuladas de uma mulher grávida e emocionalmente instável. Isabela sentiu a colher parar no ar. Rafael viu. Pela primeira vez não esperou que a esposa se defendesse sozinha. Não chame minha esposa de instável. A frase atravessou a mesa com força suficiente para fazer a copeira parada ao fundo prender a respiração. Verônica piscou devagar. Como se aquele limite fosse uma insolência pública. Sua esposa precisa de cuidado, Rafael. E cuidado nem sempre é concordar com tudo que ela diz. Isabela colocou a colher sobre a mesa. Cuidado também não é me obrigar a gravar vídeo agradecendo por um carinho que nunca existiu. Rafael virou-se para ela. Que vídeo, Dona Verônica? Inclinou-se para a frente antes que Isabela respondesse. Um vídeo simples para sua tia Helena, que ligou preocupada. Eu quis mostrar que Isabela estava bem. Não disse Isabela. A senhora quis uma prova para circular no grupo da família, caso alguém percebesse meu rosto abatido no almoço. Rafael sentiu a palavra prova se encaixar em algo que ele ainda resistia a nomear. Verônica levantou-se com elegância. Já basta. Isabela vá descansar. Rafael, quando decidir conversar como filho e não como advogado de acusação, estarei no escritório azul. Isabela se levantou também mais devagar. Eu não vou para o quarto. A sogra a encarou. Então, para onde pretende ir? Isabela tocou a barriga. Para algum lugar da casa onde eu ainda consiga respirar. Ela não foi longe. Acabou no jardim interno, perto de uma jabuticabeira ornamental que Dona Verônica mandara plantar mais pela beleza do tronco escuro do que pelas frutas. Ali, a mansão parecia menos sufocante, embora os muros altos ainda lembrassem que liberdade também podia ser decorada. Rafael a encontrou sentada num banco de pedra com uma manta sobre os ombros. Ficou alguns segundos em silêncio antes de se aproximar. Eu falei com Paulo de novo, disse. Isabela não olhou para ele. Minha mãe pediu a troca da senha da sala de monitoramento. Você vai olhar as imagens? Rafael respirou fundo. Vou. Ela finalmente virou o rosto. Quando a pergunta era simples, mas carregava tudo. Rafael sentiu a vergonha morder-lhe por dentro, porque a resposta honesta era quando eu tiver coragem. Hoje disse. Preciso resolver uma reunião antes. Isabela sorriu de leve, sem ironia aberta, mas com uma tristeza pior que acusação. A reunião sempre vem antes. Ele se ajoelhou à frente dela, sem tocar suas mãos. Isa, eu estou tentando fazer isso direito. Eu sei, respondeu ela. Mas para mim não é uma investigação. É a minha vida acontecendo enquanto você organiza o momento ideal para acreditar. Rafael baixou os olhos. O bebê se moveu sob a mão dela e ele viu o vestido estremecer. Quis tocar, mas não ousou. Eu perdi tempo demais, não foi? Isabela olhou para a jabuticabeira. Ainda não sei se você perdeu tempo ou se eu perdi a ilusão. No fim da manhã, a reunião que Rafael pretendia resolver em 1 hora transformou-se numa crise de 4. Um fundo de investimentos de Brasília pressionava a empresa Monteiro por uma decisão urgente, e a equipe jurídica lotou a tela de seu notebook, com rostos tensos e frases polidas. Ele estava no escritório de vidro da mansão, não na Faria Lima, mas mesmo assim continuava distante. Do outro lado da casa, Dona Verônica aproveitou a ausência dele como quem retoma um território. Entrou no quarto de Isabela, acompanhada por uma funcionária nova, uma mulher jovem demais para entender os códigos da casa e assustada demais para questioná-los.
Você vai trocar de quarto por alguns dias, anunciou a sogra. Isabela, que dobrava lentamente uma blusa sobre a poltrona, parou. Por quê? O quarto principal será higienizado. Produtos especiais. Você anda sensível a cheiros. Eu não reclamei de cheiro nenhum. Verônica sorriu. Você reclama até quando fica calada. A funcionária desviou os olhos. Isabela sentiu a armadilha se fechando. Rafael sabe disso. Rafael está trabalhando. Diferente de você, ele entende responsabilidades. Isabela apertou a blusa entre os dedos. A senhora não vai me isolar de novo. Verônica aproximou-se a voz baixa e limpa. Eu não estou isolando você, querida. Estou preservando sua gravidez de tensões desnecessárias. O quarto menor fica perto da ala de serviço. Assim, se tiver fome fora de hora. Não precisa atravessar a casa inteira fingindo fragilidade pelos corredores. O quarto para onde a levaram ficava no fim de um corredor lateral perto da rouparia e da escada de serviço. Não era feio. Nada naquela mansão tinha permissão para ser feio. Havia uma cama confortável, cortinas claras e uma janela estreita voltada para uma parede coberta de trepadeiras. Mas era um quarto sem memória, sem fotos, sem flores enviadas por Rafael, sem o cheiro familiar do travesseiro dele. Isabela entendeu o recado. Ela podia continuar dentro da casa, desde que fosse removida do centro. Enquanto a funcionária guardava algumas roupas no armário, Dona Verônica colocou o celular sobre uma pequena cômoda e abriu a câmera. Antes de descansar, vamos gravar uma mensagem rápida para Rafael. Diga que você mesma pediu um quarto mais tranquilo. Isabela ficou imóvel. Não. A palavra saiu baixa, mas inteira. Verônica arqueou as sobrancelhas. Como eu disse, não. A sogra olhou para a funcionária. Pode nos deixar. Assim que a porta se fechou, o ar mudou. Você está ficando corajosa porque acha que meu filho vai comprar sua versão. Isabela sentou-se na beira da cama, sentindo uma tontura leve, mas recusando-se a deitar. Não quero que ele compre nada. Quero que ele veja. Verônica aproximou o rosto, os olhos duros. Veja o quê? Que você é ingrata, que não suporta disciplina, que usa um bebê para subir de posição. Isabela respirou com dificuldade. A senhora fala tanto de posição porque tem medo de perder a sua. Dona Verônica ficou pálida por um segundo. Foi mínimo, mas Isabela viu. Havia uma ferida ali antiga, escondida sob perfume caro e joias discretas. Cuidado com o que pensa que entendeu sobre mim, disse a sogra. Eu construí esta família quando meu marido quase a destruiu. Eu segurei jornalistas na porta, credores ao telefone, parentes esperando a queda. Rafael era um menino. Eu ensinei a ele que os Monteiro não se ajoelham. Isabela a observou. E pela primeira vez, enxergou não apenas a crueldade, mas a raiz torcida dela. Verônica não queria somente mandar. Queria impedir que qualquer emoção abrisse na família a mesma rachadura que o escândalo do passado abrira. A senhora confundiu firmeza com crueldade, disse Isabela. E agora chama isso de amor. Verônica deu um passo para trás, como se tivesse recebido um tapa sem contato. Depois recuperou a voz. Você não sabe nada sobre amor em família. Uma mulher que veio de tão pouco acha que qualquer gesto duro é violência. Isabela se levantou devagar. Eu vim de pouco, sim. Por isso sei quando uma migalha é oferecida como se fosse banquete. O celular de Verônica vibrou antes que ela respondesse. Era Rafael. A sogra olhou para a tela, recusou a chamada e sorriu. Ele está ocupado demais para salvar você de uma conversa. Pouco depois, Dona Verônica conseguiu o vídeo que queria, mas não da forma que imaginava. Isabela aceitou gravar apenas quando percebeu que a recusa faria a sogra apertar ainda mais o cerco sobre Marta e sobre qualquer funcionário que tivesse demonstrado humanidade. Sentou-se diante da janela estreita, ajeitou o vestido e encarou a lente. Verônica ficou atrás do celular ditando em voz baixa. Diga que está descansando melhor. Diga que agradece o cuidado da família. Diga que ama esta casa. Isabela olhou para a câmera e falou com uma serenidade que nem ela reconheceu. Rafael, estou no quarto menor agora. Sua mãe disse que aqui ficarei mais tranquila. A família tem sido muito cuidadosa com a imagem de todos. Eu espero que, quando você vir esta mensagem, também olhe para o que não aparece nela. Verônica abaixou o celular bruscamente. Você acha isso inteligente? Isabela respondeu. Acho honesto.
A sogra apagou o vídeo na frente dela. Vamos gravar de novo. Isabela levou a mão ao ventre. Não, estou cansada. Verônica guardou o aparelho com movimentos rígidos. Então descanse. E aprenda uma coisa nesta casa: a verdade que não serve à família não passa de grosseria. Quando ela saiu, Isabela ficou alguns segundos sem se mexer. Depois pegou seu próprio celular e viu 3 chamadas perdidas de Rafael. Pela primeira vez não retornou. Não por vingança, por exaustão. À tarde, Isabela desceu à cozinha dos fundos sozinha. Não queria comida, embora precisasse. Queria confirmar que ainda havia um lugar na casa onde a mentira de Dona Verônica deixava rastros. Encontrou Marta perto da porta externa, vestindo o uniforme simples da ala de serviço e segurando uma sacola pequena. Seus olhos estavam vermelhos. Ela mandou você embora? Perguntou Isabela. Marta balançou a cabeça. Não embora. Para a ala externa. Sem entrar na casa principal. Disse que eu confundo afeto com falta de educação. Isabela sentiu uma culpa aguda. Isso aconteceu por minha causa. Marta aproximou-se sem tocar nela, respeitando a distância que anos de trabalho numa casa rica ensinam às pessoas simples. Não, Dona Isabela. Aconteceu por causa do que fizeram com a senhora. A palavra senhora, naquele momento, não parecia submissão. Parecia cuidado. Isabela olhou para a câmera no canto da parede. Ela vai tentar apagar. Marta seguiu o olhar dela e sussurrou. Talvez, mas o sistema faz backup. Paulo sabe, e seu Rafael também precisa querer saber. Isabela sentiu os olhos arderem. Esse é o problema. Marta abriu a sacola e tirou um pequeno pacote de bolachas, uma maçã e uma garrafa de água. Leve, não por medo dela, pelo bebê. Isabela pegou o pacote com as 2 mãos, como se recebesse algo sagrado. Obrigada. Marta hesitou antes de sair. Dona Isabela, se um dia perguntarem, eu digo o que vi. Isabela respondeu baixo. Eu acredito em você, mas não quero que você pague por mim. Quando Marta saiu pela porta externa, Isabela permaneceu na cozinha. O lugar estava quieto. Sobre a mesa de fórmica, uma mancha antiga de café desenhava um contorno irregular e a garrafa térmica fazia um ruído discreto ao esfriar. Ela abriu a garrafa de água, bebeu devagar e sentiu o corpo agradecer com humildade. Depois, olhou diretamente para a câmera. Não foi um olhar dramático nem um pedido de socorro encenado. Foi mais grave. Era como se dissesse, eu estou aqui e isso aconteceu. A câmera, presa ao canto da parede, devolveu apenas sua pequena luz invisível. Isabela pegou o celular e gravou uma mensagem de áudio para Rafael. Falou o nome dele, respirou e por alguns segundos nenhuma palavra veio. Rafael, eu cansei de tentar parecer bem para que você não precise escolher entre a sua mãe e a verdade. Eu não vou discutir hoje. Não vou pedir que acredite em mim. Só vou dizer uma coisa: quando você finalmente olhar, não pare no primeiro vídeo. Olhe tudo. Ela ouviu o áudio antes de enviar. A própria voz parecia pertencer a uma mulher mais velha, menos esperançosa. Seu dedo ficou sobre o botão por muito tempo, então apagou. Não queria que aquilo virasse mais uma peça no tribunal emocional da casa. Guardou o celular, pegou a maçã de Marta e subiu pelo corredor de serviço, decidida a não implorar. No início da noite, Rafael finalmente saiu da reunião com a sensação de ter vencido uma batalha inútil enquanto perdia algo essencial em outro cômodo. Viu as chamadas não atendidas, as mensagens sem resposta e uma inquietação física tomou conta dele. Procurou Isabela no quarto principal e encontrou a cama vazia, as flores murchando na cômoda, algumas roupas faltando no armário. Por um segundo pensou que ela tivesse ido embora. O pânico foi tão forte que ele precisou apoiar a mão na parede. Isabela chamou, esquecendo a compostura. Uma funcionária apareceu no corredor nervosa. Senhor Rafael, Dona Verônica pediu que a senhora Isabela ficasse no quarto lateral para descansar melhor. Ele a encarou. Quem autorizou isso? A mulher empalideceu. Eu só cumpri ordem. Rafael foi até o quarto menor, quase correndo. Encontrou Isabela sentada na beira da cama, comendo devagar uma maçã, o rosto pálido e os olhos secos. A imagem o destruiu mais do que lágrimas teriam feito. Por que você está aqui? Perguntou, embora já soubesse que aquela pergunta chegava tarde. Isabela deu uma mordida pequena antes de responder.
Porque sua mãe decidiu que o quarto da esposa podia ser remanejado como funcionário. Rafael fechou os olhos. Eu vou falar com ela agora. Isabela disse. Não. Você vai olhar as câmeras agora. A frase não tremeu. Mas Dona Verônica já os esperava no corredor. Como sempre surgia no momento exato em que o controle ameaçava escapar. Não seja ridículo, Rafael. Sua esposa está cansada, você está nervoso, e imagens sem contexto só servem para alimentar fantasia. Ele se virou lentamente. Imagens sem contexto. Verônica manteve o queixo alto. Uma câmera não mostra intenção, mostra ângulos. Um prato na cozinha pode parecer abandono para quem quer se fazer de vítima. Uma conversa firme pode parecer agressão para quem nunca entendeu disciplina. Isabela levantou-se, apoiando uma mão na cômoda. Então a senhora não se importa que ele veja. O silêncio de Verônica foi a resposta mais verdadeira que ela dera em dias. Rafael percebeu. Mãe, saia da frente. A frase foi baixa, mas rompeu alguma coisa antiga. Verônica pareceu envelhecer um pouco. Você vai escolher uma mulher que chegou ontem contra a mãe que sustentou sua vida inteira. Rafael sentiu a chantagem emocional tentar se encaixar no lugar de sempre, mas desta vez ela encontrou resistência. Não estou escolhendo entre vocês, estou escolhendo olhar. Isabela sentiu o peso da frase, mas não se permitiu alívio. Olhar era começo, não era reparação. Dona Verônica deu um passo para o lado devagar, como uma rainha cedendo passagem sem aceitar derrota. Então olhe, disse, mas não espere que a verdade cuide de você depois. A sala de monitoramento ficava perto da garagem subterrânea, atrás de uma porta sem nenhum luxo, quase ofensiva em sua simplicidade, dentro daquela casa excessiva. Paulo estava lá quando Rafael chegou com Isabela alguns passos atrás e Dona Verônica vindo por último rígida como uma sentença. O segurança levantou-se imediatamente. Senhor, Rafael falou sem rodeios. Abra as imagens da cozinha dos fundos, últimos 7 dias. Paulo olhou para Dona Verônica por instinto. Rafael percebeu e repetiu. Olhe para mim, Paulo. Eu pedi. O homem assentiu e digitou a senha. Por alguns segundos as telas mostraram corredores vazios, garagem, área externa, a cozinha iluminada pela luz branca. Rafael sentiu a respiração mudar. Isabela ficou perto da porta sem se aproximar da cadeira. Ela não queria assistir à própria humilhação como espetáculo. Já tinha vivido aquilo. Verônica cruzou os braços. Isso é uma violência contra a privacidade da casa, disse. Rafael não respondeu. Paulo encontrou o arquivo da noite anterior. A imagem apareceu Isabela entrando devagar, grávida, pálida, seguida por Dona Verônica. Marta servindo arroz frio, o prato luxuoso da sala transformado em resto na mesa simples da cozinha. Rafael ficou imóvel. Ainda não era tudo. Era apenas o primeiro golpe. Na tela, Dona Verônica dizia algo sem áudio claro, mas seu gesto em direção ao prato bastava. Isabela, na vida real, fechou os olhos. Rafael sussurrou. Meu Deus. Dona Verônica disse rápido. Você não sabe o que aconteceu antes. Isabela abriu os olhos e respondeu. Então veja antes também. Rafael não conseguiu continuar naquela hora. E essa foi sua maior derrota. Levantou-se abruptamente, empurrando a cadeira para trás, como se a imagem tivesse queimado sua pele. Pausa, ordenou. Paulo obedeceu. Isabela olhou para ele, e o que viu não foi apenas choque. Foi medo. Medo de ver. Mais medo de perder a mãe. Medo de descobrir que a verdade era maior do que sua capacidade de reparo. Ela entendeu, e esse entendimento doeu mais do que a fome. Você precisa de tempo, disse ela. Rafael virou-se. Isa, não é isso. É sim. A voz dela saiu tranquila, e eu não tenho mais tempo para morar dentro da sua hesitação. Dona Verônica pareceu recuperar fôlego. Finalmente uma frase sensata. Todos precisam descansar. Isabela olhou para a sogra. Eu vou descansar. Mas não aqui. Rafael deu um passo na direção dela. Você não pode sair desse jeito. Posso, respondeu. Não estou fugindo. Estou me protegendo. Ele balançou a cabeça desesperado. Deixe-me terminar de ver tudo. Deixe-me resolver. Isabela tocou o ventre com as 2 mãos. Você ainda acha que resolver é assistir às provas até encontrar uma forma de sobreviver a elas? Eu preciso viver antes disso. Depois virou-se para Paulo. Pode chamar um carro para mim.
O segurança olhou para Rafael e, desta vez, Rafael não deu ordem nenhuma. Apenas ficou ali devastado enquanto Isabela escolhia a primeira coisa verdadeiramente dela em semanas à saída. Naquela madrugada, antes de deixar a mansão, Isabela voltou uma última vez à cozinha dos fundos. Não levou joias, não levou as flores, não levou nenhum símbolo da vida que a família Monteiro usava para provar generosidade. Levou os documentos médicos, algumas roupas, o pacote de bolachas de Marta e uma pequena manta do bebê que ela mesma comprara numa loja simples da Avenida Paulista, num dia em que ainda se permitia andar sozinha. A cozinha estava vazia. Ela caminhou até a mesa de fórmica. Pousou a mão sobre a superfície fria e olhou para a câmera. Desta vez não havia sogra, nem prato imposto, nem foto perfeita esperando ser enviada. Havia apenas uma mulher grávida, cansada, pálida, mas de pé. Rafael apareceu na porta sem se aproximar. "Para onde você vai?" perguntou. Isabela demorou a responder. "Para um lugar onde comida seja comida, não prova de obediência." Ele engoliu em seco. "Eu vou ver tudo." Ela assentiu. "Veja, mas não por mim. Veja por quê. Se você continuar desviando os olhos, vai criar nosso filho, dentro da mesma mentira que quase me quebrou." Rafael apoiou a mão no batente da porta, incapaz de pedir perdão sem transformar o perdão numa pressão. Isabela passou por ele devagar. Quando chegou ao corredor, ouviu Dona Verônica chamar. Lá do alto da escada. "Se sair agora, não espere voltar como vítima." Isabela parou, virou apenas o rosto e disse: "Eu não estou saindo como vítima, estou saindo como mãe." Depois atravessou a porta de serviço, e a mansão pela primeira vez não conseguiu segurá-la. O carro deixou Isabela diante de um prédio discreto nos arredores de Pinheiros antes das 6 da manhã, quando São Paulo ainda parecia indecisa entre a noite e o dia. Não era o tipo de endereço que impressionaria os Monteiro. Portaria simples hall, pequeno elevador com espelho riscado num canto. Mas havia silêncio. Havia uma cama emprestada por uma antiga colega da faculdade, Lívia, que acordou assustada ao abrir a porta e encontrar Isabela com uma mala. A barriga evidente e o rosto de quem não precisava explicar tudo para ser acolhida. "Meu Deus, Isa, entra", disse ela segurando a amiga pelos ombros. "Você está tremendo." Isabela tentou sorrir. "Não é frio." Lívia olhou para a mala pequena, para os olhos fundos, para a mão protetora sobre o ventre, e não fez perguntas inúteis. Apenas a conduziu até a cozinha. Colocou água para ferver e abriu um pacote de pão de queijo congelado, como se aquele gesto doméstico pudesse costurar alguma coisa rasgada. "Você comeu?" perguntou. Isabela ficou em silêncio por tempo demais. Lívia entendeu. "Então primeiro você come. Depois você decide se quer falar, chorar ou dormir." Quando o pão de queijo ficou pronto, Isabela segurou um pedaço quente com as 2 mãos e chorou sem barulho. Não era tristeza apenas. Era o choque de perceber que comida podia ser oferecida sem humilhação. Na mansão dos Monteiro, Rafael permaneceu na sala de monitoramento até a luz do dia atravessar as frestas da garagem. Paulo ficou ao lado dele nas primeiras horas depois. Se afastou quando percebeu que o patrão já não precisava de ajuda técnica, mas de coragem moral. Rafael assistiu aos vídeos em ordem inversa, no começo como se voltar no tempo pudesse diminuir a culpa. Viu Isabela entrando na cozinha dos fundos, com passos lentos, viu Marta acrescentando frutas escondidas, viu Dona Verônica apontando para pratos frios, viu a esposa olhando para a câmera 1, 2, 3 vezes, não como quem encena, mas como quem deixa um testemunho para o caso de ninguém acreditar. Depois pediu os arquivos da sala de jantar. Viu a outra metade do teatro, a mesa luxuosa, a foto, o sorriso forçado, o prato retirado intacto. A conexão entre as imagens partiu algo nele. Era pior do que crueldade explícita. Era método, era rotina. Era uma arquitetura de mentira construída dentro da casa que ele dizia proteger. Às 8h15, Dona Verônica apareceu na porta da sala impecável apesar da noite sem dormir. "Já chega, Rafael. Você está se torturando com fragmentos." Ele não tirou os olhos da tela. Fragmentos repetidos todos os dias viram padrão. Ela entrou devagar. Padrões também precisam de contexto. Rafael pausou a imagem exatamente no momento em que Isabela
grávida e pálida, recebia um prato de arroz frio. Então me dê um contexto em que isso seja amor. Dona Verônica olhou para a tela por alguns segundos, mas não demonstrou culpa. Demonstrou irritação, como se a câmera tivesse cometido a indelicadeza de registrar aquilo que deveria permanecer invisível. Você está vendo uma cena doméstica e transformando em tribunal, disse. Rafael virou-se, enfim. Seu rosto estava exausto, os olhos vermelhos, mas a voz saiu firme. Quantas vezes Verônica apertou os lábios? Não vou responder a uma pergunta formulada como acusação. Quantas vezes a senhora fez minha esposa posar diante de comida que ela não comia? Eu a ensinei a manter compostura. Quantas vezes... A mãe ergueu o queixo. As necessárias. A resposta caiu no ar com brutalidade limpa. Rafael riu uma vez sem humor, como alguém que encontra a peça final de uma máquina monstruosa. As necessárias, repetiu. Para quê? Para ela aprender a obedecer. Para eu continuar acreditando que a senhora era generosa. Para a família mandar corações no grupo, enquanto minha esposa comia resto, Verônica avançou um passo. Cuidado com a palavra resto. Nesta casa ninguém passa fome. Rafael apontou para a tela. Ela passou vergonha, passou medo, passou solidão, e eu ajudei porque acreditei na senhora. Pela primeira vez o rosto de Verônica se moveu com algo parecido com dor, mas a dor virou ataque antes de virar arrependimento. Você acreditou em mim porque eu nunca deixei esta família cair. Se dependesse de gente frágil, seu pai teria enterrado nosso nome junto com as dívidas e as amantes dele. Rafael ficou imóvel. O nome do pai sempre foi a senha proibida daquela casa. Dona Verônica percebeu tarde demais que, ao usá-lo, abrira uma porta que passara anos trancando. Não traga meu pai para justificar o que fez com Isabela, disse ele. Eu trago porque você precisa lembrar de onde veio tudo isso, respondeu ela agora com a voz mais dura. Quando seu pai sorria para jornalistas e me deixava sozinha com credores, eu aprendi que imagem não é luxo, é sobrevivência. Quando mulheres apareciam dizendo que tinham direitos, filhos, promessas, eu aprendi que uma casa só permanece de pé se alguém controla as portas. Eu controlei. Eu salvei você. Rafael sentiu compaixão por um segundo, e esse segundo quase o destruiu porque ele entendeu a origem sem perdoar o resultado. A senhora foi ferida, disse baixo, mas decidiu transformar toda mulher que ama alguém nesta família em ameaça. Verônica respirou como se ele a tivesse traído no idioma mais íntimo. Isabela não entende sacrifício. Rafael apontou para a tela novamente. Ela entendeu o sacrifício melhor do que todos nós. A diferença é que a senhora exigiu o sacrifício dela para proteger a sua mentira. A mãe o encarou. E o que vai fazer? Expor sua mãe, entregar vídeos íntimos da sua casa para advogados médicos, fofocas, destruir o que sobrou do respeito por mim. Rafael se levantou. Não. A senhora confundiu respeito com medo por tempo demais. Hoje a senhora vai ver esses vídeos na sala de jantar, no mesmo lugar onde montou o teatro. A decisão de Rafael não foi pública, mas foi impossível de esconder. Às 10 da manhã, ele mandou chamar os poucos que importavam. Dona Verônica, a tia Helena, 2 primos que administravam partes da holding familiar, Paulo como responsável pela segurança, e Marta trazida de volta da ala externa por ordem direta dele. Não chamou imprensa, não chamou polícia, não chamou advogados para fazer espetáculo. Dona Verônica tentou impedir a entrada de Marta no corredor principal, mas Rafael apenas disse: ela entra pela porta da frente. A frase fez a empregada parar com os olhos marejados, como se o tapete caro sob seus pés fosse território proibido. Isabela não estava lá, e essa ausência pesava mais do que qualquer presença. Quando todos se sentaram na sala de jantar, a mesa estava vazia, sem louças, sem flores, sem pratos decorativos. Apenas um notebook conectado à televisão embutida no painel de madeira. Tia Helena, acostumada a almoços silenciosamente violentos, apertou a bolsa no colo. Rafael, isso é mesmo necessário, ele respondeu sem suavidade. Foi necessário quando todos acreditaram nas fotos. Agora é necessário ver o que vinha depois delas. Dona Verônica ficou de pé à cabeceira, recusando-se a sentar. Isso é humilhação. Rafael olhou para ela. Não. Humilhação era fazer uma mulher grávida sorrir para uma refeição e depois mandá-la comer frio na cozinha dos fundos.
Isto é consequência. Marta baixou a cabeça ao ouvir, mas Rafael completou. E ninguém aqui vai tratá-la como fofoqueira por ter visto a verdade. O primeiro vídeo começou sem som. Por alguns segundos Isabela à mesa sorrindo para uma foto, Verônica ajeitando o prato, corrigindo a posição dos talheres, a mensagem enviada ao grupo da família, depois o corte para a cozinha dos fundos. O prato frio, a mão de Isabela, tremendo ao pegar o garfo. Ninguém falou. O constrangimento era tão forte que até os primos, acostumados a maquiar relatórios ruins em reuniões de conselho, pareceram pequenos. Dona Verônica permaneceu rígida, mas sua respiração denunciava fúria. Isso está editado fora de contexto, disse enfim. Paulo levantou o rosto. Não está, senhora. Os arquivos são contínuos. Rafael passou para outro dia. A mesma estrutura se repetiu. Foto, mesa, grupo de família, cozinha, comida fria, Marta deixando algo a mais, Isabela olhando para a câmera. Tia Helena levou a mão à boca. Verônica, pelo amor de Deus. A mãe de Rafael virou-se para ela como uma cobra ferida. Não me venha com piedade atrasada. Você também elogiava as fotos. Helena empalideceu, porque eu acreditava nelas. Rafael pausou o vídeo numa imagem de Isabela sozinha, a mão sobre a barriga. Sua voz falhou apenas um pouco quando disse, eu também. Essa confissão mudou a sala. Ele não estava apenas acusando a mãe. Estava colocando a própria cegueira sobre a mesa vazia. Dona Verônica percebeu que perderia todo se continuasse negando, então mudou de estratégia. Sentou-se devagar, como se aceitasse participar de uma conversa civilizada, e pousou as mãos sobre a mesa. Está bem. Talvez eu tenha sido dura. Talvez Isabela tenha interpretado algumas atitudes de forma dolorosa, mas vocês não sabem o que é preparar uma mulher para entrar numa família como esta. Ela chegaria ao nascimento dessa criança frágil, insegura, dependente do humor de Rafael. Eu queria fortalecê-la. Marta, que até então não havia dito uma palavra, levantou os olhos. Comida fria não fortalece ninguém, Dona Verônica. A sala congelou. Um dos primos mexeu-se na cadeira, incomodado com a ousadia de uma funcionária, mas Rafael não a interrompeu. Verônica sorriu com desprezo. Marta, você não entende de formação familiar. A empregada respirou fundo. Não, senhora. Eu entendo de fome. Entendo de quando uma pessoa diz que está bem só porque tem alguém olhando. Entendo de prato que volta cheio da sala e desce como sobra para quem não podia tocar nele. Se isso é formar família, graças a Deus eu nunca aprendi. Rafael fechou os olhos por um instante. A verdade, quando vinha da boca de quem sempre fora treinado para calar, era mais poderosa que qualquer gravação. Dona Verônica bateu a mão na mesa. Chega, Rafael, você vai permitir isso. Ele abriu os olhos. Vou, e vou pedir desculpas a ela depois. Foi nesse momento que Isabela entrou. Ninguém a esperava, nem Rafael. Ela estava usando um vestido simples emprestado por Lívia, o cabelo preso de qualquer maneira, sem joias, sem maquiagem para disfarçar o cansaço. Paulo havia avisado em silêncio que ela estava no portão, e Rafael quase correu até lá, mas ela pediu para entrar sozinha. A sala inteira se virou. Dona Verônica pareceu recuperar a postura de combate. Veio assistir à sua vitória. Isabela caminhou até perto da mesa vazia e parou sem se sentar. Não. Eu vim impedir que transformem minha dor em espetáculo de família. Rafael levantou-se. Isa, eu precisava que todos vissem. Ela olhou para ele não com raiva, mas com uma firmeza que doía mais. Você precisava ver. Eles precisavam parar de mentir. Mas ninguém aqui tem o direito de discutir minha humilhação como se fosse pauta de reunião. O silêncio se inclinou diante dela. Rafael assentiu devagar. Você tem razão. Dona Verônica riu baixo. Que nobre. Depois de acender o incêndio, agora a posa de santa. Isabela virou-se para a sogra. A senhora ainda acha que eu quero tomar seu lugar? Não quero. O seu lugar é uma prisão decorada. Eu só quero que meu filho não aprenda que amor é controle e que respeito é medo. Verônica abriu a boca, mas nada saiu de imediato. Pela primeira vez, Isabela não parecia alguém pedindo permissão para existir naquela casa. Rafael aproximou-se um passo, mantendo distância suficiente para que Isabela pudesse recusá-lo. Eu vi tudo, disse. Não tudo, respondeu ela. Você viu as imagens. Agora precisa ver o que fez com elas dentro de você. Ele aceitou a frase como uma sentença justa. Eu falhei.
Dona Verônica interrompeu com dureza. Você foi enganado. Rafael virou-se para a mãe. Não, eu fui conveniente. Eu preferi a versão que me deixava trabalhar em paz. A honestidade dele atingiu Isabela em algum lugar que ela tentava manter fechado. Não era perdão, mas era a primeira fala dele que não procurava dividir culpa. Dona Verônica levantou-se. Maravilhoso. Agora todos confessam pecados para agradar a mulher grávida. Isabela respirou fundo. A senhora não vai ser exposta na imprensa por mim. Não vou entregar vídeos a blogs, não vou destruir seu nome para que sintam pena de mim. Verônica estreitou os olhos desconfiada. Então o que quer? Quero distância. Quero acompanhamento médico sem interferência sua. Quero Marta livre para decidir onde trabalha sem punição. Quero que Rafael diga em voz alta diante desta família que eu não inventei nada. Rafael respondeu, antes de qualquer pessoa. Eu digo. Isabela continuou. E quero que a senhora nunca mais use meu filho como território. A última frase fez Verônica perder a cor. Ele é meu neto. Isabela pousou as duas mãos sobre a barriga. Ele é uma criança, não uma herança. A sala de jantar, que tantas vezes servira para encenar a harmonia, virou o lugar onde a hierarquia finalmente rachou. Rafael se posicionou ao lado de Isabela, não para falar por ela, mas para responder pelo que era dele. Isabela não mentiu, disse, olhando para a tia Helena, para os primos, para Marta, para Paulo e, por fim, para a mãe. Minha mãe criou uma encenação para que eu acreditasse que minha esposa estava sendo cuidada. Eu acreditei porque quis acreditar. A partir de hoje, Dona Verônica não decide nada sobre a rotina, a saúde ou a casa de Isabela. Marta volta ao cargo se ela quiser com aumento e pedido formal de desculpas. E qualquer pessoa que tratar minha esposa como ameaça à família vai responder diretamente a mim. Verônica bateu palmas devagar uma vez, duas, três. Que discurso bonito. Parece até seu pai quando prometia mudar. Rafael absorveu o golpe sem revidar na mesma moeda. Talvez eu seja parecido com ele em algumas covardias. Por isso vou fazer diferente antes que seja tarde. A mãe se aproximou, os olhos brilhando de raiva e algo mais triste. Você vai se arrepender de entregar sua casa a uma mulher que vai embora quando contrariada. Isabela respondeu antes dele. Eu fui embora quando percebi que ficar me ensinaria a desaparecer. Tia Helena começou a chorar em silêncio. Um dos primos desviou o rosto. O sobrenome Monteiro, tão usado como escudo de repente, parecia apenas um peso antigo sobre uma mesa vazia. Depois que todos saíram, restaram apenas Rafael, Isabela e Dona Verônica. Marta havia recusado responder naquele momento se voltaria ao trabalho. Disse que precisava pensar e Rafael aceitou. Paulo desligou a televisão, mas a última imagem permaneceu na mente de todos. Isabela, olhando para a câmera da cozinha, como se olhasse para um futuro que ainda não sabia se existia. Dona Verônica pegou a bolsa sobre uma cadeira e falou sem encarar a nora. Você venceu uma batalha pequena, Isabela. Mas famílias como esta não funcionam com sentimentalismo. Isabela estava cansada, muito cansada, e ainda assim sua voz saiu clara. Não venci nada. Uma mulher grávida precisou sair de casa para conseguir comer sem medo. Se isso é vitória, a senhora deveria ter vergonha do tamanho da guerra que começou. Rafael deu um passo para a mãe. A senhora vai para a casa de Angra por um tempo. Verônica virou-se lentamente. Está me expulsando. Estou tirando a senhora do centro de uma casa onde usou autoridade para ferir. Esta casa era minha antes de ser dela. Rafael respirou fundo. E foi exatamente isso que a senhora nunca suportou descobrir, que amor não é escritura. A frase atingiu Verônica como algo físico. Por um segundo ela pareceu pequena dentro da própria elegância. Depois recompôs o rosto. Quando ela quebrar, você não me procure. Rafael respondeu baixo. Foi procurando sempre pela senhora que eu quase quebrei a minha família. Isabela não voltou para o quarto principal. Mesmo depois da sala de jantar vazia, mesmo depois da confissão de Rafael, mesmo depois de Dona Verônica subir as escadas com a dignidade ferida de quem ainda acreditava estar sendo injustiçada, Isabela sabia que não bastava a verdade. Aparecer. Era preciso sobreviver ao dia seguinte a ela. Na porta da mansão, Rafael pediu para acompanhá-la até o apartamento de Lívia. Ela permitiu que ele chamasse o carro, mas não que entrasse junto. A noite caía sobre Jardins,
e a rua tinha aquele silêncio caro de bairros onde os escândalos raramente atravessam os muros. Isa, disse ele, parado ao lado da porta aberta do carro, eu não vou pedir que você volte hoje. Ela segurou a alça da bolsa e olhou para o homem que amava agora menos poderoso do que arrependido. Ainda bem. Porque eu diria não. Ele assentiu. Eu sei. Houve um silêncio longo. Então Rafael entregou a ela um pequeno pendrive, cópia completa das imagens, sem edição. Uma fica com você. Isabela olhou para o objeto na palma da mão dele sem pegar de imediato. Para quê? Para você não depender da minha coragem outra vez. Dessa vez a defesa dela vacilou por um segundo. Pegou o pendrive e guardou na bolsa. Isso não conserta. Rafael respondeu. Eu sei. Mas talvez seja o primeiro gesto que não pede nada em troca. No caminho de volta para Pinheiros, Isabela encostou a cabeça no banco do carro e observou as luzes de São Paulo passando pela janela. Não sentia triunfo. Sentia uma espécie de luto pela casa que imaginou construir pela sogra, que talvez um dia pudesse ter sido família pelo marido, que ela amava e que demorara demais para abrir os olhos. O bebê se moveu lentamente e ela pousou a mão sobre a barriga com uma ternura exausta. Nós saímos, sussurrou. Nós dois, no apartamento simples. Lívia a recebeu com sopa quente e nenhuma pergunta espetaculosa. Isabela comeu sentada à pequena mesa da cozinha, olhando o vapor subir do prato como se fosse uma prova de vida. O celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Cheguei ao fim dos vídeos. Amanhã vou ao médico com você, apenas se você permitir. Se não permitir, vou respeitar. Isabela leu 2 vezes. Não respondeu de imediato. Do outro lado da cidade, na mansão vazia demais, Rafael sentou-se sozinho à mesa de jantar sem flores, sem pratos e sem desculpas. Pela primeira vez a casa não parecia dele. Parecia uma testemunha. E no canto silencioso da cozinha dos fundos, a câmera continuava gravando o nada, como se a verdade, depois de acordada, não aceitasse mais dormir. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o cheiro de café passado na cozinha pequena de Lívia e com uma sensação estranha de leveza dolorida, como se o corpo ainda esperasse uma ordem que não viria. Não havia passos de Dona Verônica no corredor. Não havia bandeja perfeita, esperando foto. Não havia funcionária assustada, olhando para ela como quem pedia desculpas sem palavras. Havia uma mesa simples, 2 canecas diferentes, pão de queijo requentado e uma tigela de frutas cortadas sem simetria nenhuma. Lívia apareceu à porta do quarto, usando uma camiseta larga e o cabelo preso de qualquer jeito. Não é café da manhã de mansão, disse, tentando sorrir. Isabela sentou-se devagar, uma mão na barriga. Ainda bem. As 2 riram baixinho e o riso quase virou choro. O celular de Isabela estava sobre a cômoda, cheio de mensagens não lidas. Rafael, tia Helena, um número desconhecido que provavelmente era algum advogado da família, e uma mensagem curta de Marta, dizendo apenas: "A senhora está segura?" Isabela respondeu primeiro a Marta: "Estou, e você?" Depois abriu a conversa de Rafael. Ele escrevera cedo: "Não vou aparecer sem sua permissão. A consulta é às 11. Posso esperar na recepção ou não ir? Você decide." Isabela leu a frase várias vezes. Não havia pressão, não havia drama. Essa ausência de exigência a confundiu mais do que qualquer pedido de perdão. A clínica ficava numa rua tranquila de Higienópolis, com fachada discreta, recepção clara e mulheres folheando revistas enquanto seguravam exames, bolsas e pequenos medos. Isabela chegou com Lívia, mas encontrou Rafael do lado de fora, encostado no carro, sem seguranças, sem flores, sem aquele ar de homem, acostumado a ter portas abertas antes de tocar nelas. Ele usava camisa simples e parecia ter envelhecido dias em uma noite. Quando a viu, endireitou-se, mas não se aproximou além do necessário. "Bom dia", disse. Isabela respondeu com um gesto de cabeça. Lívia olhou de um para o outro e perguntou à amiga: "Você quer que eu entre com você?" Isabela olhou para Rafael, depois para a porta da clínica. A decisão pesou, mas não a esmagou. "Quero que os 2 fiquem na recepção. A primeira parte eu faço sozinha." Rafael aceitou sem discutir. Claro, dentro do consultório, ao ouvir os batimentos do bebê,
Isabela fechou os olhos e deixou a lágrima cair sem vergonha. A médica, uma mulher de voz serena, disse que o bebê estava bem, mas que o estresse e a alimentação irregular precisavam ser tratados com seriedade. Isabela assentiu. Pela primeira vez não tentou proteger ninguém da própria realidade. Quando saiu, Rafael levantou-se rápido procurando resposta no rosto dela. Ele está bem, disse Isabela, mas eu não vou voltar para a mansão. Rafael respirou fundo como se já esperasse a sentença. Eu não vim pedir isso. No corredor da clínica, onde outras vidas continuavam acontecendo em passos baixos e chamadas de recepcionista, Rafael entregou a Isabela uma pasta fina. Antes que você pense que é documento para te pressionar, não é. São decisões que já tomei. Ela não pegou de imediato. Que decisões? Ele abriu a pasta e mostrou sem invadir o espaço dela. Dona Verônica foi afastada da administração da Casa de Jardins e de qualquer decisão ligada a você, ao bebê ou aos funcionários. Marta recebeu o pedido formal de desculpas e a opção de voltar com um novo contrato se quiser. Paulo continua no cargo sem punição. A senha das câmeras foi trocada por uma equipe externa e você tem acesso a todos os arquivos. Isabela ouviu em silêncio. Rafael continuou. Também pedi ao jurídico da família um documento declarando que você tem autonomia total sobre seu acompanhamento médico, endereço e rotina. Não porque eu queira transformar nosso casamento em contrato, mas porque minha palavra falhou. Então deixei escrito. Isabela olhou para ele. Você acha que papel cura? Ele baixou os olhos. Não, mas impede que alguém finja que eu não disse. Aquela resposta simples abriu nela uma dor diferente. Não era a dor da humilhação, era a dor de perceber que Rafael talvez estivesse começando a entender o tamanho do estrago, justamente quando ela já não podia se dar ao luxo de acreditar rápido. Dona Verônica não foi para Angra em silêncio. Naquela tarde, antes de sair da mansão, caminhou pelos corredores como uma rainha deposta que ainda julgava o castelo ingrato. Tia Helena estava na sala esperando-a com uma xícara de café intocada. Verônica, você precisa parar antes de perder. Rafael de vez disse. Verônica soltou uma risada sem alegria. Eu já perdi. Uma mulher grávida chorou no momento certo e meu filho esqueceu quem esteve ao lado dele a vida inteira. Helena a encarou com tristeza. Você continua chamando aquilo de choro no momento certo. Foi fome, Verônica. Foi medo. A palavra fome fez a mãe de Rafael desviar o olhar. Por um instante, uma lembrança antiga atravessou seu rosto. Ela jovem sozinha numa sala parecida, fingindo normalidade, enquanto o marido destruía a família, com sorrisos públicos e traições privadas. Mas Verônica esmagou a lembrança antes que virasse culpa. Eu fiz o que achei necessário, Helena respondeu. Essa é a frase preferida de quem não quer pedir perdão. Quando Rafael apareceu à porta, a mãe ajustou a bolsa no braço. Você realmente vai me mandar embora da casa que eu mantive de pé? Ele não levantou a voz. Vou pedir que a senhora saia da casa onde feriu minha esposa e depois chamou isso de cuidado. Verônica olhou para ele como se procurasse o menino que antes obedecia. Um dia você entenderá, Rafael respondeu. Talvez, mas entender não vai me fazer repetir. Os dias seguintes não trouxeram reconciliação rápida, trouxeram consultas, refeições pequenas e frequentes noites em que Isabela acordava, assustada, achando que ouvira a voz de Dona Verônica no corredor, manhãs em que Rafael enviava apenas uma mensagem, perguntando se ela precisava de algo, aceitava, quando a resposta era não. Ele não tentou comprar um apartamento luxuoso para impressioná-la, embora pudesse. Não mandou joias, não chamou imprensa, não pediu que ela esquecesse em nome do bebê. Em vez disso, apareceu quando autorizado com sacolas de mercado escolhidas. Segundo a lista da médica, aprendeu a fazer arroz simples sem transformar o gesto em espetáculo. E uma vez, ficou 40 minutos na cozinha de Lívia, cortando mamão de um jeito torto enquanto Isabela o observava da mesa. Você vai deixar pedaços gigantes, disse ela. Rafael olhou para a fruta sério demais. Estou tentando não fracassar também no mamão. Isabela quase sorriu. Quase. Aquele quase foi mais verdadeiro que qualquer abraço apressado. Lívia da sala fingiu não ver. O amor, quando sobrevivia a uma casa como a dos Monteiro, precisava reaprender coisas pequenas
antes de pronunciar promessas grandes. Isabela ainda não sabia se queria voltar a ser esposa de Rafael no sentido antigo. Talvez aquele sentido antigo tivesse morrido, mas começava a admitir que poderia existir outro mais humilde e menos bonito, para fotos mais digno para viver. Marta decidiu não voltar imediatamente à mansão. Aceitou o pedido de desculpas de Rafael, aceitou o novo contrato, mas pediu transferência para administrar uma pequena equipe de apoio no apartamento onde Isabela ficaria temporariamente, caso Isabela concordasse. Não quero voltar a servir mesa onde me mandaram calar, disse com as mãos juntas sobre o colo. Isabela segurou sua mão pela primeira vez, rompendo uma distância que a casa rica havia imposto entre elas. Você não precisa cuidar de mim por obrigação. Marta sorriu com os olhos cansados. Não é obrigação, é escolha. Essa palavra se tornou uma espécie de chave. Isabela escolheu alugar um apartamento claro perto de Perdizes, com varanda pequena e uma cozinha onde cabiam apenas 2 pessoas por vez. Escolheu manter as cópias dos vídeos guardadas não para vingança, mas para nunca mais duvidar de si mesma. Escolheu responder à tia Helena, que pediu desculpas por ter acreditado nas fotos sem perguntar nada. Escolheu não atender. Dona Verônica, que enviou uma única mensagem rígida: quando estiver pronta para conversar como adulta, sabe onde me encontrar. Isabela apagou sem responder. Ser adulta agora era não aceitar provocações vestidas de convite. Rafael visitou a mãe em Angra 2 semanas depois, não para pedir permissão, mas para devolver uma verdade que sempre pertenceu a ela. A casa de praia era ampla, bonita, com vista para o mar e um silêncio menos elegante que o da mansão. Dona Verônica estava na varanda usando óculos escuros apesar do fim de tarde. Veio me mostrar mais documentos, perguntou. Rafael sentou-se à distância. Vim dizer que vou começar terapia. Ela riu pelo nariz. Agora você fala como esses homens modernos que acham que sentimentos explicam tudo. Não explicam tudo, disse ele, mas talvez impeçam que eu machuque alguém e chame isso de dever. Verônica tirou os óculos. Os olhos estavam mais cansados do que ele esperava. Você acha que eu sou um monstro? Rafael balançou a cabeça. Acho que a senhora foi machucada e escolheu machucar primeiro para nunca mais se sentir indefesa. Isso não te transforma em monstro, mas também não te absolve. A mãe olhou para o mar. Eu perdi seu pai muito antes do enterro. Perdi dentro da minha própria casa. Prometi que nenhuma outra mulher entraria e bagunçaria tudo de novo. Rafael sentiu a compaixão voltar agora sem obediência. Isabela não era a mulher que bagunçaria sua casa. Era a mulher que estava tentando construir uma comigo. Verônica fechou os olhos por um instante. Não pediu desculpas. Talvez ainda não soubesse. Mas pela primeira vez não respondeu com ataque. O 7º mês de gravidez chegou com uma São Paulo chuvosa, trânsito pesado na Avenida Paulista e uma rotina imperfeita que parecia milagre. Rafael acompanhava algumas consultas quando Isabela permitia. Às vezes, eles caminhavam devagar perto do prédio dela sem tocar no assunto da mansão. Outras vezes, conversavam sobre nomes do bebê e tropeçavam em silêncios antigos. Numa dessas noites, depois de uma consulta em que ouviram novamente o coração do filho, Rafael a acompanhou até a porta do apartamento. Eu queria te perguntar uma coisa, disse segurando um guarda-chuva fechado enquanto a chuva escorria pela marquise. Isabela esperou. Não é para agora. Não é para você responder hoje. Mas um dia, se você quiser, eu gostaria de reconstruir nossa casa em outro lugar. Não a mansão. Nunca a mansão. Um lugar onde ninguém precise representar felicidade. Isabela encostou a mão na porta. A proposta não vinha com chave escritura ou promessa grandiosa. Vinha como possibilidade. Eu não sei se consigo confiar na palavra casa ainda. Rafael assentiu. Então começamos por cozinha. Ela olhou para ele e dessa vez sorriu de verdade, pequeno, cansado, mas real. Cozinha talvez. Ele sorriu também sem tentar transformar aquilo em vitória. Cozinha já é muito. O primeiro encontro entre Isabela e Dona Verônica aconteceu apenas um mês depois, numa sala neutra de um consultório familiar indicado pela terapeuta de Rafael. Isabela não queria ir, mas decidiu que certas portas precisavam ser fechadas, olhando de frente, não fugindo pelo corredor de serviço. Rafael ficou do lado de fora porque ela pediu. Dona Verônica entrou vestida com a elegância de sempre, mas sem a mesma autoridade.
Sentou-se, ajeitou a bolsa e começou. Não vim me humilhar. Isabela respondeu com calma. Eu também não. A terapeuta manteve silêncio. Verônica apertou os dedos. Eu errei na forma. Isabela sentiu a velha armadilha da frase parcial. A senhora errou no princípio. A mãe de Rafael engoliu a resposta automática. Demorou. Talvez eu tenha visto em você uma ameaça que não era sua. Isabela observou o rosto dela procurando verdade, não perfeição. Havia pouca, mas havia alguma. Eu não posso te oferecer absolvição para que a senhora durma melhor. Verônica assentiu dura. E eu não sei pedir perdão como você espera. Então comece não pedindo nada em troca. A frase ficou entre as duas. Verônica olhou para a barriga de Isabela. Eu não vou me aproximar do bebê sem sua permissão. Foi a primeira frase dela que não tentou tomar posse. Isabela respirou devagar. Essa é uma boa primeira frase. Quando o filho nasceu, semanas depois, não houve festa de família na maternidade, nem sala cheia de parentes, nem postagem cuidadosamente escrita no grupo Monteiro. Havia apenas Isabela exausta, Rafael chorando em silêncio, ao lado da cama, Lívia com olhos vermelhos no corredor, Marta levando café para quem esquecia de comer e um menino pequeno demais para carregar as guerras dos adultos. Rafael segurou o bebê com medo, como se finalmente entendesse que proteger não era controlar. Era servir sem aparecer. Ele é perfeito, sussurrou. Isabela, pálida e feliz de um jeito frágil, olhou para os dois. Ele é livre. Rafael entendeu o que ela queria dizer. Livre da mesa vazia, livre das fotos falsas, livre da obrigação de sorrir para salvar sobrenomes. Dona Verônica viu o neto 2 dias depois, por uma videochamada breve autorizada por Isabela. Não chorou em público, mas sua voz falhou quando disse: Ele parece com você, Isabela respondeu. Ele parece com ele mesmo. Verônica ficou em silêncio. Depois assentiu. Era pouco, mas naquela família pouco sem mentira já era mais do que muito encenado. Meses depois, a mansão de Jardins continuava existindo, mas já não era o centro da vida deles. Rafael vendeu parte dos móveis da sala de jantar em um leilão beneficente, discreto, e transformou o cômodo em biblioteca comunitária para um projeto de educação apoiado pela holding, não como publicidade, mas como reparação íntima que quase ninguém compreendeu. Dona Verônica voltou a São Paulo, mas não reassumiu a casa. Passou a morar em um apartamento menor nos Jardins, ainda elegante, ainda orgulhosa, porém menos cercada de súditos. Marta escolheu trabalhar com Isabela por um período e depois abriu com ajuda financeira, aceita apenas como empréstimo formal, um pequeno serviço de refeições caseiras para gestantes em repouso. Isabela insistiu que o primeiro cardápio tivesse arroz, feijão, legumes e café com leite. Comida simples, comida de verdade, comida sem teatro. Quanto a Rafael e Isabela, não houve um grande recomeço com música e promessa diante do mar. Houve noites difíceis. Conversas interrompidas, terapia, consultas, fraldas, cansaço e um tipo de amor menos fotogênico, mas mais honesto. Um amor que aprendeu a perguntar antes de decidir. Um amor que, quando sentava à mesa, esperava todos comerem de verdade. Numa tarde clara, Isabela estava na cozinha do novo apartamento em Perdizes, segurando o filho no colo, enquanto Rafael mexia uma panela de feijão com concentração exagerada. O bebê dormia contra seu peito alheio ao passado que quase o transformara em território de disputa antes mesmo de nascer. Rafael provou o tempero e fez uma careta. Ficou sem sal. Isabela chegou perto, provou com uma colher e disse: Ficou honesto. Ele riu baixo. A palavra tão simples pareceu encher o espaço inteiro. Sobre a mesa havia pratos comuns, guardanapos de papel, uma jarra de suco e nenhuma câmera apontada para eles. O celular de Rafael vibrou com uma mensagem de Dona Verônica, perguntando se poderia visitar no domingo por 1 hora. Ele mostrou a tela a Isabela sem responder por ela. Isabela leu, pensou, olhou para o filho e disse: 1 hora. E se ela trouxer comida, todo mundo come junto? Rafael digitou exatamente isso. Depois pousou o telefone virado para baixo. Isabela observou a cozinha pequena, a luz entrando pela janela, o homem que já não tentava parecer infalível e o filho respirando em paz. Não era o final perfeito que as fotos antigas prometiam.
Era melhor. Era real. 3 anos depois, Isabela ainda sentia um pequeno aperto no peito sempre que via uma mesa bonita demais. Não era medo como antes, nem aquela sensação de estar sendo observada por todos os cantos da casa. Era apenas memória. Algumas dores não desapareciam completamente. Elas aprendiam a sentar em silêncio no fundo da alma, esperando que a vida nova fizesse mais barulho do que elas. Naquele domingo, a vida nova fazia barulho suficiente. Miguel corria pela cozinha do apartamento em Perdizes, com um carrinho vermelho na mão. Rafael tentava impedir que o feijão grudasse no fundo da panela e Isabela cortava tomates para a salada enquanto ria da seriedade exagerada do marido, diante do fogão. A cozinha era pequena, quente e comum. Não havia lustres nem talheres de prata, nem arranjos de flores escolhidos para impressionar visitas. Havia arroz, feijão frango assado, suco de laranja, brinquedos espalhados e uma bagunça honesta que nenhuma fotografia de família conseguiria fingir. Rafael provou o caldo com uma colher e fez uma careta de dúvida. Está bom ou está com gosto de pedido de desculpa atrasado? Isabela olhou para ele de lado segurando uma faca pequena. Depende. Você colocou sal ou culpa? Ele riu, mas havia ternura na forma como abaixou os olhos. Mesmo depois de tanto tempo, Rafael ainda carregava uma delicadeza cautelosa ao redor dela, como quem sabia que reconstruir confiança não era assinar um documento e seguir adiante. Ele aprendera a perguntar. Aprendera a esperar resposta. Aprendera que amor não era decidir pelo outro com a desculpa de proteger. Miguel puxou a barra da calça da mãe e perguntou: Vovó, vem. A pergunta atravessou a cozinha com uma simplicidade capaz de desmontar adultos. Isabela respirou fundo, limpou as mãos num pano e se agachou diante do filho. Vem, mas lembra do que combinamos. Aqui, todo mundo fala com respeito. O menino assentiu sério demais para seus 3 anos. Rafael da Panela completou com voz baixa. E aqui todo mundo come junto. Dona Verônica chegou às 12h30 pontual como sempre. Não usava mais a imponência feroz dos tempos da mansão, embora ainda fosse uma mulher elegante de postura reta e perfume caro. Trazia nas mãos uma caixa simples de padaria, não uma bandeja luxuosa de confeitaria. Esse detalhe não passou despercebido por Isabela. Anos antes, Verônica teria entrado numa casa tentando reorganizar o ar, corrigir a toalha, julgar o cardápio, medir o valor de cada pessoa pela forma como servia ou era servida. Agora ela parou na porta, olhou para Rafael e depois para Isabela esperando ser convidada. Era um gesto pequeno. Para aquela família era quase uma revolução. Posso entrar? Perguntou. Isabela segurou Miguel pela mão e respondeu: Pode. O menino correu até a avó com o carrinho vermelho. Verônica se abaixou com alguma dificuldade, aceitando o brinquedo como se recebesse uma relíquia. Ele é rápido, disse. Miguel respondeu: É de corrida. Verônica sorriu. E pela primeira vez o sorriso não pareceu ensaiado para alguém olhando. Durante o almoço ninguém tirou foto. Não porque as fotos fossem proibidas, mas porque Isabela precisava ter certeza de que aquele momento existia antes de virar imagem. Verônica sentou-se à mesa sem tentar ocupar a cabeceira. Rafael serviu o filho depois, Isabela depois a mãe e, por fim, a si mesmo. O silêncio que veio depois não era confortável, mas também não era hostil. Era o tipo de silêncio que aparece quando pessoas feridas tentam aprender uma língua nova. Verônica olhou para o prato, depois para Isabela. O feijão está bom, disse. Rafael levantou as sobrancelhas. Foi elogio ou fiscalização? Isabela segurou um sorriso, mas Verônica não se defendeu com ironia. Apenas respondeu: Foi elogio. A simplicidade da frase deixou a mesa quieta. Miguel, alheio à história, misturou arroz com feijão e derrubou um pouco na camiseta. Isabela limpou com um guardanapo. Verônica observou a cena por alguns segundos e disse mais baixo: Eu demorei muito para entender que uma casa não desmorona porque uma criança suja a roupa. Rafael parou o garfo no ar. Isabela não disse nada. Algumas frases precisavam respirar sozinhas. Depois do almoço, Miguel adormeceu no sofá com o carrinho ainda preso na mão. Rafael foi lavar a louça recusando ajuda com um gesto tranquilo. Verônica ficou na varanda pequena com Isabela, olhando os prédios de Perdizes, o céu nublado
e as roupas balançando discretamente em varais de apartamentos vizinhos. Eu não vim pedir que esqueça, disse Verônica sem encarar a nora. Isabela apoiou os braços na grade. Ainda bem. Eu não esqueceria. A mulher assentiu. Durante muito tempo, achei que pedir perdão significava me diminuir. Isabela ficou em silêncio. Verônica continuou a voz mais frágil do que pretendia. Hoje entendo que o pior já tinha acontecido. Eu me diminuí quando fiz uma mulher grávida se sentir menor dentro da própria família. Isabela fechou os olhos por um instante. Não queria transformar aquele momento numa cena perfeita. A vida real não precisava obrigar a vítima a absolver quem a feriu para que a história parecesse bonita. Eu aceitei que você conviva com Miguel porque Rafael mudou, porque você está tentando mudar e porque meu filho merece conhecer a família sem herdar nossas guerras, disse ela. Mas isso não apaga o que aconteceu. Verônica respirou fundo. Eu sei. Pela primeira vez a resposta pareceu suficiente, não porque resolvesse tudo, mas porque não exigia nada em troca. Na cozinha, Rafael ouviu parte da conversa sem querer e continuou lavando os pratos. Antigamente ele teria entrado para controlar o tom, proteger a mãe, poupar Isabela ou organizar a dor dos outros como quem organiza uma agenda. Agora, ele ficou onde estava. Aprendera que algumas reparações só eram verdadeiras quando ele não ocupava o centro, ao secar uma travessa. Viu seu reflexo distorcido no vidro da janela e lembrou do homem que um dia acreditara em fotos perfeitas, porque elas lhe permitiam continuar trabalhando em paz. Sentiu vergonha, mas a vergonha já não era um buraco onde ele se escondia. Era um lembrete. Quando voltou à sala, Isabela e Verônica estavam entrando da varanda. Não estavam abraçadas, não sorriam como família de comercial, apenas caminhavam sem se ferir. Para eles aquilo já era muito. Miguel acordou no sofá. Esfregou os olhos e perguntou se ainda tinha bolo. Verônica abriu a caixa da padaria e tirou um bolo simples de fubá. Eu trouxe este, disse. Isabela olhou para ela. Todo mundo come junto. Verônica sustentou o olhar da nora. Todo mundo come junto. Mais tarde, quando Dona Verônica foi embora, Miguel acenou da porta com as mãos cheias de farelo. Rafael fechou devagar e ficou ao lado de Isabela no corredor. Você está bem? Perguntou. Isabela pensou antes de responder. Essa também era uma mudança. Agora suas respostas não precisavam ser rápidas para tranquilizar ninguém. Estou cansada, mas estou bem. Rafael tocou de leve a mão dela, esperando permissão para entrelaçar os dedos. Ela permitiu. Dentro do apartamento. A mesa ainda estava bagunçada. Havia pratos usados, guardanapos, amassados copos pela metade e um pedaço de bolo torto no centro. Isabela olhou para aquela cena comum e sentiu uma paz quase estranha. Durante muito tempo, comida tinha sido instrumento de controle. Naquele domingo, comida voltara a ser comida. Família não tinha virado perfeição, mas talvez tivesse começado a virar verdade. Esta história é, antes de tudo, um drama familiar sobre abuso emocional escondido atrás de boas aparências. Ela entretém porque usa elementos fortes de novela brasileira. Moderna, família rica, mansão elegante, sogra, controladora, marido, ausente, gravidez, segredo doméstico, câmera de segurança e uma virada emocional intensa. Mas por trás do drama, a história fala sobre algo muito real. Nem toda violência acontece com gritos, tapas ou escândalos públicos. Às vezes, ela aparece em pequenos controles diários em comida, negada em silêncio, imposto em fotos falsas, em frases educadas que humilham por dentro. A mensagem educativa principal é que aparência de cuidado não é o mesmo que cuidado verdadeiro. Dona Verônica parecia uma sogra perfeita para todos. Postava fotos bonitas, falava com doçura diante da família, dizia proteger a nora e o neto, porém suas atitudes revelavam controle, manipulação e crueldade. A história mostra que uma família pode parecer impecável por fora e ainda assim ser um lugar inseguro por dentro. Isso ensina o público a prestar atenção aos sinais pequenos. Uma pessoa que sempre parece cansada, que evita falar, que sorri demais, para esconder dor, que nunca consegue contar sua própria versão. Também é uma história sobre responsabilidade masculina dentro do casamento. Rafael não era um vilão clássico, mas foi omisso. Ele amava Isabela,
porém escolheu acreditar na versão mais confortável, porque isso lhe permitia continuar trabalhando, protegendo o nome da família e evitando conflito com a mãe. A jornada dele ensina que amar não basta quando não existe escuta. Um marido, companheiro ou familiar precisa ter coragem de olhar para a verdade, mesmo quando ela contradiz a pessoa que ele sempre admirou. Para Isabela, a história educa sobre autoestima e limite. Ela não vence porque grita mais alto, porque fica rica de repente ou porque destrói todos ao redor. Ela vence quando decide sair de um ambiente que a estava apagando. A força dela está em proteger a si mesma e ao filho em não transformar sua dor em vingança suja e em entender que perdoar, conviver ou reconstruir só pode acontecer com condições claras, respeito e mudança real. Como entretenimento, a trama funciona porque mistura emoção, suspense doméstico e catarse. O público acompanha a injustiça, sente raiva da falsidade de Dona Verônica, sofre com a solidão de Isabela e espera o momento em que Rafael finalmente verá as gravações. A câmera de segurança vira símbolo da verdade, ela registra aquilo que os poderosos tentam esconder. Mas a virada mais importante não é apenas a prova em vídeo, é a escolha de Isabela de não depender mais da coragem dos outros para reconhecer a própria dor. No fundo, esta história fala sobre a diferença entre imagem e verdade. A mesa perfeita, a mansão luxuosa e as fotos bonitas não significavam amor. Já a cozinha simples, a comida compartilhada e o respeito aos limites mostraram uma família mais real. A lição é clara: uma casa saudável não é aquela que parece perfeita para os outros, mas aquela onde ninguém precisa fingir que está bem para merecer cuidado.